Bem, vamos lá. Bem, eu vou começar a explanação falando do capítulo 1, certo? Repassando os temas todos, os capítulos 1 e 2. A qualquer momento, se eu disser alguma coisa que não está claro, por gentileza, encaminhe a pergunta, tá? Nós vamos responder a todas as perguntas, certo? A live não tem hora para acabar, ela vai acabar quando todas as perguntas referentes aos capítulos 1 e 2 tiverem sido respondidas, tá? Vocês estão me ouvindo bem? O som está claro? Está tudo bem? Perfeito. Então vamos lá. Quando a gente montou esse curso, nós pensamos num método de levar gestão para as pessoas. A gente começou pensando nessa questão de cálculo de gasto, de produção, formação de preço, etc. Mas a gente quis levar mais coisas. Então, o que nós fizemos foi montar um método para as pessoas se acostumarem, iniciarem a fazer gestão na empresa. Tá? Não estou dizendo aqui de forma nenhuma que nenhum de vocês nunca tenha feito gestão da empresa. Tá? Mas o que nós quisemos fazer com o curso foi tornar isso mais fácil, mais na ponta dos dedos, mais embasado em conhecimento ou em método. Foi isso que a gente quis fazer. Como a gente sempre viu muitas discussões sobre essa questão de preço, quanto eu cobro, preço justo, será que eu estou cobrando de mais, de menos, quanto custa para produzir? Né? A gente resolveu abordar esse tema. Agora, não adianta nada a gente levar conhecimento se a pessoa não estiver convencida de que aquilo é válido, de que precisa ser feito, estiver convencida de que vale a pena o esforço, o trabalho necessário para fazer o que a gente está propondo. Por isso que a gente tem o primeiro módulo, que é um módulo chamado de consciência. E o que nós propusemos nesse módulo, em resumo, foram umas 2 ou 3 coisas que podem significar uma mudança no dia a dia, como você trata a sua empresa. Quais são esses 3 principais pontos do capítulo 1? Primeiro ponto, coletar dados. É fundamental coletar dados. É indispensável, certo? Se você não tem os dados da sua empresa, você não está fazendo gestão, certo? Então, primeira coisa, coletar dados. Segunda coisa, que representa provavelmente uma mudança no jeito de você encarar o seu negócio, é representado por essa palavra aqui. Prolabore. O que é o prolabore? O prolabore é o salário que a sua empresa paga para você. Você pode pensar, poxa, mas a empresa é minha e eu vou ter um salário? Sim, a empresa é sua, você pode fazer o que você quiser com ela, mas é fundamental que você estabeleça o seu salário, porque isto vai fazer com que você faça gestão, com que você saiba quanto você custa para a sua empresa, para que você saiba quanto custa o tempo da tua empresa, cada item produzido, e vai principalmente, eu sei que a gente está num período difícil, um período de negócios difícil no Brasil, uma época complicada, mas é fundamental que a gente pense na empresa como sendo a vaquinha que dá o leite. A gente não pode matar a vaquinha, a gente tem que deixar a vaquinha sempre bem, ou seja, dono, entre aspas, pobre, empresa rica. E para isso, você precisa fazer gestão do recurso da empresa e uma das formas de fazer gestão é você estabelecer um salário para você. Isso é fundamental. Existe uma diferença entre esse salário que a empresa te paga e o lucro da empresa. São coisas diferentes, a gente vai falar sobre isso. Mas o segundo ponto de mudança importante é esse.
pensar o seguinte: qual é o salário que a minha empresa paga para mim? Quanto é que eu tenho que receber por mês, o mínimo necessário para eu viver, para eu manter a empresa bem, manter a empresa sólida, não sair gastando a empresa. Isso é fundamental, segundo ponto. E o terceiro ponto importante dessa mudança é que você tem que ter um método que você use no seu dia a dia. Tá? Você precisa fazer gestão todo dia da empresa. Todo dia você precisa fazer gestão. Então, esses 3 pontos: coletar informação, estabelecer um salário e, no dia a dia da empresa, você empregar um método de gestão, isso não estou dizendo que seja para todo mundo, não estou dizendo que sejam todos esses pontos, ou que não seja algum ponto, mas isso pode representar uma mudança que você tem que implementar na sua vida. É uma proposta que a gente faz. E como mudança, em geral, só se a gente sentir que é muito vantajosa, que a gente faz facilmente, né? É mais ou menos como começar a academia e fazer regime, né? Eu que eu digo, você precisa ver vantagem, senão você não se convence, senão você não implementa isso. Por isso que a gente criou esse primeiro módulo, um módulo de conscientização, tá? E não vou mais perturbar vocês falando desse assunto, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma contestação, por favor, se manifeste. Estou aqui para debater com o maior prazer. Aguardando perguntas. Pessoal, nenhuma pergunta? Posso seguir? Bem, Ivan Sérgio, qual o link para download do material? Ivan, todo capítulo do primeiro módulo, ele tem um material complementar para um download. Há um texto ao lado da aula indicando onde clicar e baixar. Se alguém tiver qualquer problema para baixar, manda um e-mail para suportecustosipreços@gmail.com, tá? suportecustosipreços@gmail.com. Se você teve problema para baixar, o pessoal do suporte manda o material para você, tá? Mas tem um ícone aí, todos os capítulos têm um material complementar. Tem arquivos para download, textos e no capítulo 3 a ferramenta planilha, ok? Então, Ivan Sérgio, se você tiver problema, tá? Manda um e-mail para suportecustosipreços@gmail.com e o pessoal passa o material para você, ok? Ivan, respondido? Dá um alô para a gente se a resposta chegou para você e está clara. Perfeito? Ok. Vamos agora. Capítulo 1, vou considerar resolvido se ninguém tem nenhuma pergunta. Capítulo 2, vamos entrar em conceitos. Tá? Fundamental a gente entender esses conceitos, essa nomenclatura toda, porque a gente vai usar isso durante todo o curso. Tá? Então, primeira coisa. Receita, tudo que entra, tudo que é positivo, tudo que a empresa fatura, certo? Gasto, tudo que sai, tá? Então, entrou o dinheiro na empresa, receita, saiu o dinheiro da empresa, é um gasto. A diferença, isso menos isso, dá o resultado da empresa, que pode ser lucro ou prejuízo. Ok? Simples. Todo mundo entendeu? Alguma pergunta? Posso seguir? Vamos lá. O gasto pode ser de 2 tipos: custo e despesa.
Custo é tudo o que a empresa gasta para produzir. Custo, uma saída de dinheiro para eu ter algum recurso para produzir o produto. Sem esse gasto, a empresa não produz. Despesa é um gasto que a empresa tem, mas que não é indispensável para a produção. Perfeito? Por exemplo, se eu gastar dinheiro com marketing ou com um contador, certo? Isso não é custo, isso é despesa. Por que essa diferença é importante? Porque a gente tem que trabalhar o tempo inteirinho para reduzir tudo, para reduzir custo, reduzir despesa, mas principalmente para reduzir as despesas, dado que elas não são essenciais, não são indispensáveis para a geração do produto. Ok? Então, gasto, saída de dinheiro, dois tipos, custo e despesa. Ok? Importante esse conceito. Agora, custo. O custo ele pode ser de dois tipos. Custo pode ser direto ou indireto. Custo direto, tudo aquilo que você consegue identificar como presente no produto, que você consegue ligar um produto com aquele recurso que você gastou para produzir. Custo indireto, você gastou o dinheiro da empresa naquele recurso, mas você não consegue ligá-lo especificamente a uma dada unidade de produto. Por exemplo, se eu vou fazer um produto qualquer, eu tenho uma fábrica de torta de maçã. A maçã, os quilos de maçã que eu vou botar numa receita, eu consigo virar e dizer, esta receita aqui usou 2 quilos de maçã. A energia elétrica que vai no forno para produzir a torta de maçã, a geleia de morango, o creme de banana, eu não consigo, ou é muito dispendioso, eu ficar medindo o que foi especificamente na conta de energia elétrica, né? Em geral, as empresas pequenas têm uma conta só, eu não consigo dizer onde é que a energia elétrica foi para a torta de maçã, ou para o creme de banana, ou para a geleia de morango. Então, é um custo, mas que eu não consigo ligar especificamente a um produto. Então, é um custo indireto. Os diretos eu consigo virar e dizer assim, nesse produto tem tal coisa, tal coisa, tal coisa. Matéria-prima é um excelente exemplo de custo direto. Energia elétrica, por exemplo, é um excelente exemplo de custo indireto. É difícil fazer a ligação entre aquele gasto e um produto específico. Ok? Alguma dúvida sobre isso? Nenhuma dúvida? Pessoal, eu não gasto tempo com um conceito que a gente não vai usar. Todos esses conceitos que eu apresento é porque tem um objetivo da gente apresentar, que ele vai ser usado lá na frente. Ok? Muito bem. Falamos de gasto, falamos de custo, de despesa, custo direto, custo indireto. Por que a gente falou de tudo isso? Imagina o seguinte, eu suponho que eu estou falando com colegas marceneiros. Quem não for marceneiro, muito obrigado também por estar aí. Então, colegas marceneiros, a gente vai fazer um armário qualquer, perfeito? Então, vamos fazer um armário, digamos que a gente use 4 chapas de MDF, que a gente use ferragens, que a gente use fita de bordo, que a gente use cola de contato. Fica bem claro, é muito fácil ver esses caras aqui, a gente consegue listar facilmente, que eles entram na composição dos gastos para produzir aquele armário. Outra coisa que é muito óbvia é o seguinte, eu tenho a mão de obra para produzir o armário.
certo? Então, quando eu penso em matéria-prima, e quando eu penso em mão de obra, fica fácil a gente ligar que a gente precisa daquele recurso, que a gente tem aquele gasto para produzir aquele produto, tá? Só que nem só de matéria-prima e de mão de obra da produção, vive um produto em termos de gasto, tá certo? Como é que a gente leva em conta a energia elétrica que vem lá na conta todo mês para a gente pagar? Ou então, como é que a gente leva em conta a água, a conta de água que vem? Ou então, se eu tenho uma empresa, né? Se eu produzo, tenho empresa e tenho um contador, eu pago um contador para fazer a contabilidade da empresa. Como é que esses caras entram aqui para compor os gastos da empresa para produzir o produto? Certo? Então, eu tenho claramente aqueles caras que eu identifico facilmente para aquele produto, aquele projeto, como é o caso de matéria-prima e de mão de obra, certo? E tem outros caras que eu não consigo identificar facilmente, ligar naquele projeto, naquele produto de produção seriada que eu tenho, tá? Quem são esses caras? Perdão. São as despesas e os custos indiretos, tá? Ou seja, eu gasto, a empresa sai dinheiro da empresa para pagar por essas coisas, mas eu não tenho uma ligação direta entre esses gastos e um produto que eu estou produzindo. Perfeito? Então, qual foi a ideia, né, que nós usamos para propor um método simples de você fazer a apuração dos gastos para produzir? É isso que eu vou apresentar agora. Nós pensamos em 3 caixas. Uma caixa, matéria-prima. Outra caixa, mão de obra. E uma terceira caixa em que estão as despesas mais os custos indiretos. Então, o método que nós montamos para a gente poder calcular quanto a empresa gasta para produzir um dado produto foi esse. Nós separamos essas 3 caixas e aí a gente pensou que em fazendo essa separação a gente consegue mostrar esses elementos para as pessoas. De que forma? A matéria-prima é algo razoavelmente fácil de ser mostrado. Por quê? Você tem um produto que você vai montar, você lista o que você precisa para fabricar esse produto, certo? E com essa lista você diz, 4 chapas de MDF, cada chapa custa 160. 160 vezes 4, 640 reais. Ferragens. Eu tenho lá dobradiça, corrediça, parafuso, 250 reais. Né? E fica fácil ver, né? É explícito a presença desses itens. Né? Agora, então, aqui eu faço a minha lista de materiais. Essa lista de materiais aqui dá um total. É isso que eu gasto em termos de matéria-prima, né, para fazer o produto. Aqui também a gente aloca custos de serviços externos. Por exemplo, digamos que você vai fazer um armário e o cliente pede que o armário seja laqueado e você não faz serviço de lacre. Você contrata um serviço externo, né, um pintor para fazer, uma empresa de pintura para fazer o serviço de lacre para você. Né? Então, isso aqui é algo que você está contratando como se fosse um componente, vai entrar aqui na conta, vai compor um gasto para produzir, mas não é feito para você, por você, certo? Mas é como se fosse um componente de matéria-prima, é um serviço externo,
Perfeito? Então essa é a primeira parte. Segunda parte, mão de obra. Como é que a gente leva em conta o gasto que você tem com mão de obra para produzir? Certo? Então esse é o segundo pacote de componentes que vão formar o gasto de produção. Digamos, por exemplo, que na sua empresa, né, ou você trabalha sozinho, pode ser o caso, ou você trabalha e você tem empregados trabalhando com você. Digamos que trabalha você um empregado, certo? E você paga a esse empregado, digamos, R$2.000 de salário. Em cima desses R$2.000 de salário, existe uma série de encargos, férias, 13º, de INSS, etc. e tal. E aí, esse empregado que tem um salário de R$2.000, digamos que ele custe para você R$3.500 por mês, com todos os encargos, tudo que você gasta com ele. Você senta lá, faz umas contas, pega férias, 13º, fundo de garantia, INSS, a multa rescisória se você tiver que dispensar a pessoa, junta tudo isso, você descobre que este empregado custa você, ou você gasta com ele R$3.500 por mês. Não significa que esse dinheiro vá para ele, né? Pode ir para impostos, como é o caso do INSS, não importa. Isso significa que você gasta, a tua empresa gasta isso com ele. Aí, então isso aqui é o que a sua empresa gasta com ele no mês. Perfeito? Digamos que para fazer esse armário, você gastou meio mês. Você e esse seu empregado produzindo um armário. Se você gastou produzindo esse armário meio mês, 2 semanas, 15 dias, então, desses 3.500, a metade, 1.750, tem que entrar no gasto de produção desse armário. Eu estou citando aqui um empregado, mas o conjunto de empregados que trabalham num dado projeto, você tem que levantar as horas trabalhadas e aí fazer uma regrinha de 3 e fazer uma conta como essa. Se em um mês uma pessoa representa um gasto de X mil reais, se ele trabalhou X dias num projeto, faz uma regra de 3, uma proporção e descobre quanto você está gastando naquele projeto com aquela mão de obra. Se você, por exemplo, você é dono da empresa, você está trabalhando nesse mesmo projeto de 15 dias. Se o teu prolabore for de R$4.000, certo? Ou seja, a empresa paga um salário para você de R$4.000. Se você tem empresa, está pagando todos os impostos, etc., você ainda tem mais 20% para pagar para o governo a título de INSS, limitado a um valor de R$ 642,34. Então, na realidade, você custa R$ 6.432,34 por mês. Se você trabalhou meio mês, então significa que metade do gasto que a empresa tem com você, você tem que alocar nesse projeto também. É como se aquele projeto que gastou metade do seu tempo tem que pagar metade do seu prolabore. Perfeito? E aí, toda a mão de obra envolvida num projeto, você tem que fazer a apuração do tempo que ela gastou para produzir, fazer as regrinhas de 3, né? O tempo naquele projeto contra o tempo total, vezes o salário, né? Qual a proporção disso, e juntar esses gastos com a mão de obra e colocar na conta também desse projeto. É outro gasto para produzir. Então, aqui também a gente vai ter um total. Por fim, as despesas e os custos indiretos, eles somam um determinado valor por mês, certo? Digamos que, juntando energia elétrica, contador, despesa com marketing, supermercado, um monte de coisa lá, você gaste R$ 1.500 por mês.
Se um mês você gasta R$ 1.500, se nesse projeto você trabalhou 15 dias, meio mês, então este projeto aqui vai ter que pagar desse tipo de gasto, despesa mais custo indireto, a metade. E aqui eu estou usando 15 dias para facilitar as contas. Então, qual vai ser o gasto da empresa para produzir esse armário? Os 750 daqui, ou seja, despesas e custos indiretos, mais os gastos com mão de obra, mais os gastos de matéria-prima. Isso aqui é o quanto a empresa gastou, quanto foi de dinheiro que saiu da empresa para a produção desse item, desse projeto. O que nós fizemos foi usar o tempo de produção como um fator de rateio das despesas mais custos indiretos e de apropriação, de acumulação dos gastos de mão de obra com um dado projeto. A matéria-prima é fácil, né? Aqui a gente pegou o tempo das pessoas e valorou o tempo, ou seja, quanto custa cada hora e viu o total de horas gastas. E aqui nós pegamos o total de despesas e mais os custos indiretos e fizemos uma regrinha de 3 em relação ao tempo produtivo disponível pela empresa como um todo. Foi isso que a gente fez para criar uma regra de formação de gasto. Então, o Ivan Sérgio Monteiro perguntou quais as formas de contabilizar o custo indireto. Então, aqui pessoal, primeiro eu quis apresentar o método, tá, de apuração do gasto de produção. É esse o conceito que está por trás da ferramenta do curso, tá? E aí, agora a gente vai falar como é que a gente trata cada um desses itens. No caso da matéria-prima, é você preparar uma receita daquele produto que você vai produzir, seja ele um produto de produção seriada, seja um projeto específico. Então, o que vai de matéria-prima e serviços externos existentes para produzir aquele item? Isso aí, acredita, é fácil, né? Basta fazer uma listinha dos componentes. Com relação à mão de obra, o que a gente faz? Você pega, bem, eu tenho um determinado projeto aqui. Esse projeto, como é que ele vai ser executado? Você tem que preparar um roteiro de processo, tá? O que é esse roteiro de processo? Você vai pegar a execução daquele projeto e você vai quebrar em etapas e dizer, naquela etapa, quem é a pessoa ou quais são as pessoas que executam o projeto e quanto tempo você planeja gastar na execução daquela etapa. Por exemplo, um cliente pediu um determinado projeto, tá? Qual é o primeiro gasto de tempo que você tem? Preparação do orçamento. Aí você pergunta, mas eu preparar o orçamento entra no orçamento do projeto? Pergunta, tem alguma coisa de graça na empresa? Não, tudo custa. Cada minuto que você está dentro da empresa respirando, tem um taxímetro no seu peito aqui virando, porque você custa. Você custa, o José custa, a Maria custa, tudo custa, tá? A cada momento a empresa está gastando um dinheiro para existir. E isso precisa ser contabilizado. Se você põe alguém preparando o orçamento, significa que essa preparação de orçamento representa um gasto. É tempo que está sendo gasto para fazer alguma coisa. Se você vai comprar matéria-prima, você sai da sua casa, pega o seu carro, vai no fornecedor, escolhe a matéria-prima, carrega a matéria-prima, volta e descarrega, o ponteiro está lá rodando, o taxímetro está rodando. E isso representa um gasto. Isto não é de graça, você está pagando, você, dono da empresa, está pagando. E você tem que contabilizar isso. Aí eu sei que muita gente vai dizer assim, poxa, mas se eu levar isso em conta, eu não vou conseguir vender, tá?
Acontece que se você não levar isso em conta, você está gastando do mesmo jeito. Não levar em conta não vai impedir você de gastar dinheiro quando você faz isso, porque você está gastando a cada instante. Isso é fundamental entender. Tudo representa um gasto, todo tempo, cada segundo, cada fração de segundo representa um gasto. A empresa gasta para existir a cada momento. Então, quando você faz um roteiro de processo e você vai descrever as tarefas, você precisa listar todas as tarefas que consomem tempo da empresa, porque elas representam gasto de dinheiro. Por exemplo, vou fazer o armário, para levar o armário, qualquer que seja o motivo, eu vou ter que embrulhá-lo. Então você vai ter que gastar, colocar lá, material de embrulho X tempo, X reais, gasto para preparar, para embrulhar o armário. Ah, gastei meia hora. Quem é que vai fazer esse embrulho? Ah, é o João, é o meu ajudante. Quanto tempo ele vai gastar? Meia hora. Quanto custa a hora do João? A hora do João custa R$13. Então, meia hora, R$6,50 do tempo do João, meu ajudante, para embrulhar o armário. A gente tem que pegar um processo de produção, pensar em cada etapa e colocar quem vai fazer aquilo e quanto tempo a gente acha que vai gastar. Quanto mais você quebrar em tarefas e quanto mais você treinar, fazer a variação de tempo, melhor fica a formação do seu orçamento. Tá? E é indispensável também você fazer o seguinte: você acha que uma coisa levou um determinado tempo, ou vai levar, perdão, quanto tempo levou efetivamente? Então você fazer apontamento dos tempos de execução é fundamental. Por quê? Se você avaliou para menos, então você cobrou menos e você gastou mais. Se você avaliou para mais e gastou menos, você está correndo o risco de fazer um orçamento, o preço ficar alto em função de um gasto de produção alto e você não conseguir vender. Então, saber quanto tempo você gasta para fazer qualquer operação é fundamental. Não adianta pegar custos de material e multiplicar por 3 ou fazer por metro quadrado, tá? Isso é uma forma simples de fazer uma coisa errada, tão simples quanto, tá? Então, é fundamental, é indispensável você saber quanto tempo você gasta para fazer qualquer operação, porque o tempo é a nossa unidade de medida de gasto de dinheiro. No caso da mão de obra, em função dos gastos com cada empregado, como eu mostrei aqui, né? Alguém que tem um salário de 2.000 me custa 3.500, se ele trabalhou num projeto meio mês, ele vai representar um gasto de 1.750. O que nós usamos aqui para chegar nesse valor? Uma regra de 3, tá? Então é indispensável saber qual o tempo que a gente gasta para executar qualquer coisa, tá? Então, matéria-prima, a gente vai fazer uma listinha. Aqui, a gente vai fazer um roteiro de operação, operação por operação, certo? Preparar o orçamento, fazer o projeto, comprar matéria-prima, descarregar matéria-prima, estocar matéria-prima, limpar matéria-prima, se for uma prancha de madeira maciça, fazer os primeiros cortes, fazer as primeiras usinagens, fazer os encaixes, ou no caso do MDF, cortar a chapa, corte grosso, corte fino, fazer furação, passar cola de contato, colar fita de bordo, fazer a montagem teste, fazer furo de dobradiça, instalar dobradiça, testar o armário montado. Cada uma dessas operações leva tempo e a gente tem que listar essas operações e listar o tempo que a gente leva. Isso é indispensável. Dá trabalho? Dá trabalho, tá? Mas é o jeito certo de fazer, né? É o jeito da gente parar de se enganar usando valores errados. Nós precisamos fazer isso corretamente. E fazer correto é apurar o tempo, tá? Então aqui a gente vai dizer quem vai trabalhar e quanto tempo vai levar para fazer cada operação, para a gente poder calcular qual é o gasto da empresa com cada operação. Por fim,
Despesas e custos indiretos, né, compõem um pacote de gastos que a empresa tem todo mês. Como é que você faz para saber quanto daquilo vai ser pago, entre aspas, por esse projeto? Ou seja, dos gastos totais, qual gasto corresponde a esse projeto? Da mesma forma que a gente falou que para mão de obra a gente vai usar o tempo como fator para calcular o valor gasto, aqui para despesa e custo indireto é a mesma coisa que a gente vai fazer. O que eu quero dizer com isso? Vou fazer um exemplo numérico. Digamos que uma empresa tenha... Aliás, vamos falar primeiro o seguinte. Um mês, né? Um mês tem... Digamos que a empresa trabalha de segunda a sexta-feira, de segunda a sábado, então ela trabalha, digamos que fosse para facilitar as contas, 8 horas por dia e mais 4 horas no sábado. Certo? Então nós temos 22 dias de segunda a sexta e temos 4 sábados. Aqui, 8 vezes 22, nós temos 176 horas, 4 sábados a 4 horas, mais 16 horas, 6 e 6, 12, 1 e 2, 7, 9, 192 horas de trabalho por pessoa. Perfeito? Então, cada pessoa entrega para a empresa, durante o período de trabalho, 192 horas produtivas. Se você tiver, por exemplo, 5 pessoas trabalhando, 5 vezes 2, 10, 5 vezes 9, 45, 46, 5 vezes 1, 5 e 4, 9. Nós temos 960 horas de trabalho disponíveis na empresa. Tá? Então, vamos guardar esse número aqui. Esse número a gente chama de capacidade de produção. Então, nós temos 960 horas. Se aquele projeto que eu falei do armário lá, que eu dei o exemplo, consumiu 480 horas, 480 dividido por 960, 0,5. Isso aqui eu vou multiplicar por aquele valor de despesas mais custos indiretos. Se a empresa gastou metade da sua capacidade produtiva durante o mês, né, para fazer um projeto, eu faço uma regra de 3, ou seja, metade da capacidade produtiva foi gasta para fazer um projeto, o número que eu obtiver aqui, eu multiplico pela soma das despesas com os custos indiretos, e aí eu vejo quanto eu vou apropriar, quanto dos gastos eu vou dizer que são daquele projeto. Perfeito? Então, o Ivan Sérgio Monteiro perguntou sobre as formas de contabilizar o custo indireto. Então, Ivan, uma resposta à sua pergunta. A forma de você tratar custos indiretos e despesas é fazer uma regra de 3, uma proporção entre o tempo gasto para realizar um projeto e a capacidade produtiva da empresa. Só que aqui tem uma coisa importante. Como é que a gente divide os gastos da empresa? Imagina que você monte uma tabelinha com os gastos da empresa, tudo que sai todo mês, certo? Que não seja matéria-prima e não seja salário ou prolabore. Então você tem assim, energia elétrica. Digamos que a sua empresa, ou que uma dada empresa X, tenha 3 pessoas trabalhando na administração
e tenha 10 pessoas trabalhando na produção. Então tem uma moça que toma conta do comercial, uma moça que toma conta do contas a pagar e da contas a receber, do financeiro, e uma moça para cuidar do departamento pessoal. Tá? Então tem 3 funcionários, 3 empregados, perdão, na parte administrativa, certo? E tem 10 pessoas na produção, certo? Quando vem uma conta de energia elétrica, as pessoas da administração consomem energia elétrica, as pessoas da produção consomem energia elétrica, certo? Só que você recebe, né, provavelmente você vai ter um relógio nessa empresa, você recebe uma conta só, certo? Você recebe uma conta só. Esta conta de energia elétrica, ela está sendo quebrada em 2 tipos de gastos. Quando a conta de energia elétrica, a energia elétrica é usada para alimentar o computador da moça lá do financeiro, isso aí é uma despesa, certo? Porque eu não preciso do computador do financeiro para produzir uma peça. Então, isso é um gasto do tipo despesa. Só que a mesma energia elétrica que vem na conta, indo para a moça do financeiro com seu computador, na mesma conta tem a energia elétrica que foi para a máquina, lá para uma esquadrejadeira. E quando essa energia elétrica vai para a esquadrejadeira, do ponto de vista de gasto, ela não é uma despesa, ela é um custo, porque ela está indo para a área de produção. Como é que eu faço nesse caso? Como é que eu faço para tratar uma despesa, um gasto que é parte despesa e é parte custo, tá? A gente fala sobre isso no capítulo 2, com relação às regras de rateio. Ou seja, você precisa de uma regra quando você tem um gasto desse tipo para dizer o quanto é despesa e o quanto é custo indireto. Como é que você faz isso? Tá? Toda vez que você tiver um gasto que for um gasto misto, ou seja, ele é parte despesa e ele é parte custo indireto, você usa uma regra de rateio. Vou dar um exemplo agora para a energia elétrica. Você vai na área de administração dessa empresa, que tem 3 pessoas, você chega lá, tem 3 laptops, tem um ventilador, meia dúzia de lâmpada e tal, né? Você pega a potência desses equipamentos. Se você quiser fazer uma coisa na ponta do lápis, você pega a potência desses equipamentos e vê lá, deu 2.500 watts. Aí você vai na área de produção e você vê que tem lá 25.000 watts instalados, tá? Eu sei que as máquinas de produção não funcionam o tempo inteiro, enquanto que os laptops provavelmente funcionam o tempo inteiro, né? Mas você poderia fazer uma tabela e colocar serra circular, fica ligada 2 horas por dia, qual é a potência dela? E aí você calcular a potência que é consumida na área de produção e a potência que é consumida na área de administração. E aí você vê, do total da minha conta, né, eu tenho X de potência na área de produção, X de potência na área de administração. Na área de produção eu tenho 90% da potência instalada na empresa, na área de administração eu tenho 10%. Então eu vou dizer que a minha conta de energia elétrica, digamos, uma conta de R$200 por mês, como despesa R$20, como custo indireto R$180. Isso é uma regra de rateio, tá? Para eu separar uma conta comum entre despesa e custo indireto, certo? Um outro gasto, por exemplo, contador. O gasto com contador, ele é 100% despesa, tá? Não é que nem energia elétrica, que eu preciso da energia elétrica para ter produção. A energia elétrica é indispensável, né? Supondo que eu não estou fazendo nada na mão, estou fazendo as coisas com máquinas, certo?
Então, a energia elétrica é indispensável. Então, parte da energia elétrica é custo indireto. Agora, o contador. Eu não preciso do contador, né, para fazer um dado produto. Né? Tá certo, o contador existe, porque a empresa existe, precisa fazer contabilidade, mas para produzir o produto eu não preciso do contador. Então, digamos que um contador custe R$300 por mês. Esses R$300 eu vou alocá-los todos como despesa. Tá? Vem lá uma conta de água e esgoto. Certo? Aí você fala, poxa vida, isso aqui é despesa, é só despesa ou é só custo indireto? Né? Você precisa de água na produção? Ah, as pessoas da produção usam banheiro, tá? Então tem um banheiro lá, é indispensável. Né? Então eu tenho 3 pessoas na área de administração, tenho 10 pessoas na área de produção. Se eu não usar água em nenhum outro processo, se eu não usar em processo produtivo, uma boa regra de rateio para essa despesa, para esse gasto de água e esgoto, seria fazer o quê? 3 pessoas na área administrativa sobre 13 pessoas no total, certo? Porque a empresa tem 3 mais 10, 13 pessoas. Se eu tenho 3 na área administrativa, isso dá aproximadamente, sei lá, 25%. Então, água e esgoto, se eu tenho lá uma conta, por exemplo, de R$100, eu vou colocar R$25 aqui, 75 aqui. Uma proporção em termos de números de pessoas. Então, eu listo todas as despesas, todos os gastos, tá? Que não são gastos de matéria-prima e nem são gastos com mão de obra. Tá? Tiro isso. Nem mão de obra e nem matéria-prima eu vou incluir nessa lista. E aí eu consigo levantar quais são os custos indiretos na minha empresa. Esse total de custos indiretos eu vou usar para fazer a apropriação num projeto para saber quanto custa através daquela regra de rateio de tempo sobre a qual eu falei. Ivan, não sei se ficou clara a resposta. Por favor, se não ficou claro, pessoal que chegou agora há pouco tempo, tá? A gente só termina a live quando todas as perguntas estiverem respondidas, tá? Não importa o horário. Então, se alguém tiver alguma pergunta até o momento, por favor, mandem as perguntas, tá? A ausência de pergunta, de duas uma, ou significa que todo mundo está entendendo tudo, ou significa que ninguém entendeu nada, tá? Então, se tiver qualquer pergunta, pessoal, vamos fazer. É importantíssimo conhecer os conceitos, tá? Nós estamos falando do capítulo 1, do capítulo 2. No capítulo 1, nós falamos da importância de adotar algum método, e a gente está propondo um, certo? Falamos da importância de coletar dados, de fazer gestão dia a dia, de estabelecer um prolabore. Tá? Isso é fundamental para você fazer uma boa gestão, na nossa visão. E no capítulo 2, nós abordamos os conceitos de gastos e receitas. No caso de gastos, nós falamos de despesas e custos. Agora nós falamos de regras de rateio e nós apresentamos o método que a gente usou na ferramenta para saber quanto uma empresa gasta para produzir um dado produto, certo? Então, o capítulo 2, ele trata dos conceitos que a gente considera indispensáveis para você poder fazer uma apuração correta de um gasto de produção. Quanto a sua empresa gasta para produzir alguma coisa. Lembrando que não existe um segundo de graça na sua empresa. Tem taxímetro virando, tá? Então, Ivan, a pergunta: contabilizar custo indireto é rateio por hora trabalhada? Sim. Não. É rateio por hora trabalhada, não número de peças. A unidade que a gente usa para levantar gasto de tudo é tempo de trabalho.
O Naoki Alex. Boa noite, Fernando. Como devo levar em consideração o valor gasto na aquisição das máquinas, ferramentas e infraestrutura que serão usadas na marcenaria? Naoki, isso aí é investimento, tá? Isso aí é investimento. Você não vai levar isso em conta na apuração do gasto do teu produto, tá? Você pode fazer isso, digamos o seguinte: você comprou um equipamento parcelado e todo mês você tem que pagar uma determinada parcela daquele equipamento, tá? Se você tem essa parcela a ser paga, então você vai colocar isso aí como sendo um gasto que você tem que honrar mensalmente, tá certo? E você vai usar esse gasto rateado pelas horas de produção, porque você está dizendo o seguinte: olha, no meu preço está incluso uma parcela de gasto para eu pagar as máquinas que eu comprei. Se você comprou parcelado, você vai levar isso em conta. Se você pagou à vista, você poderia usar um negócio chamado custo de oportunidade, pegar quanto seria a remuneração do dinheiro e colocar lá, tá? Mas aí a gente já vai para um nível de complexidade maior. Por exemplo, se você tem os equipamentos, se você não está pagando esses equipamentos, tá certo? Aquilo ali você não vai computar no gasto necessário para produzir, certo? Você não vai fazer isso. Se você fez um investimento, esse investimento foi feito porque você teve lucro. Se você teve lucro, tá? Você pegou o resultado da empresa e decidiu aplicar, né? Aquilo ali já sobrou, né? Então, você não vai levar isso em conta no preço de um produto, ou na formação de um custo de um produto para você chegar à conclusão do preço, né? A menos do que eu disse, quando você tiver feito uma compra parcelada e você quiser pagar o equipamento que você comprou através, embutir isso no preço, no gasto de produção. O Alberto Cabeleira Filho perguntando: manutenção de equipamentos, onde entra? Alberto, boa pergunta. Vamos lá. O que acontece? Se você imagine o seguinte, né, e daí a importância da gente coletar os dados para você formar um histórico. Se você faz manutenção das suas máquinas de maneira correta, todo mês você gasta um pouquinho e, desejavelmente, antes da máquina quebrar. Então, por exemplo, você tem lá uma serra circular, uma esquadrejadeira. Essa esquadrejadeira tem um motor, tem polia, tem correia, tem rolamento, né? Aí, uma vez por mês, digamos, você vai lá e vê como é que está a tensão da correia, como é que estão os rolamentos. E assim que começar a aparecer um problema, você pega e troca, ou seja, você faz uma manutenção preventiva. Antes de uma máquina quebrar, por exemplo, durante a produção, quando você tem que entregar um projeto, imagina, você está às vésperas de entregar um projeto, quebra uma máquina e você vai ficar sem ela. Então, trabalhar com manutenção preventiva é interessante. Aí, todo mês após mês, você está anotando os seus gastos com manutenção, né? Então, esse mês eu gastei 150, no mês seguinte eu gastei 180, no outro eu gastei 90, no outro eu gastei 130, no outro eu gastei 250. Se você opera num regime mais ou menos estável e você mantém as suas máquinas com a manutenção em dia, você vai ver que você não vai ter nenhum pico, tá? Não vai acontecer nenhuma tragédia de uma máquina, quer dizer, a menos uma tragédia, um incêndio, cair um avião em cima da máquina, você vai ter um valor que vai flutuar em torno de uma média ao longo do tempo. Quando você junta esses valores e obtém essa média, você pode colocar todo mês uma conta chamada manutenção, tá? Muito bem. E você pode separar essa manutenção, inclusive, entre manutenção de equipamentos administrativos e manutenção de equipamentos de produção, para não misturar as coisas. Então, queimou a CPU da moça do financeiro, tá? Vou trocar uma placa. Isso vai para despesa, certo? Eu troquei
a correia da esquadrejadeira, ou as correias da esquadrejadeira, certo? Gastei lá, sei lá, R$80. Isso vai para custo indireto. Você depende desse gasto para ter produção, mas você não consegue apropriar diretamente num dado produto. Então é um custo indireto. À medida que você vai coletando esses dados de manutenção, certo? Você vai obtendo o valor dessa média, né? Não vale pegar, por exemplo, só um mês ou só outro mês. Você precisa ter uma série histórica, um conjunto de dados anotados bonitinho para você obter esse valor. Digamos que você gaste em média R$310 por mês com manutenção. Então você vai colocar, perdoem aqui a coluna fininha, você vai colocar aqui R$310, tá? O que acontece? Digamos que a sua empresa tem uma capacidade de produção de 3.100 horas por mês, só para facilitar as contas, tá? Quando você pega esses R$310 e divide por 3.100 horas, significa que cada hora da sua empresa, cada hora de produção, paga 10 centavos de manutenção. E aí você embute isso no gasto de produção do teu produto. Ou seja, cada produto seu vai levar 10 centavos por hora de produção para cobrir os teus custos de manutenção. Aí você fala o seguinte, eu trabalhei o mês inteiro e não quebrou nenhuma máquina. Eu levei em conta os meus gastos de manutenção, certo? Levei em conta bonitinho isso aí, coloquei no preço do produto, né? Isso aí foi, isso ajudou a compor o gasto do produto, formei o preço, vendi, faturei esse dinheiro, recebi o dinheiro. O que é o certo você fazer? Esses R$310, eles deveriam ir para uma conta chamada manutenção e você deixar esse dinheiro lá para, quando fosse necessário, você usá-lo, certo? Essa seria a melhor maneira de fazer. É fazer o que a gente chama de provisão. Ao invés de tomar um susto quando aparece alguma coisa, porque eu gastei um dinheiro que era destinado a cuidar dessas coisas, eu não tomo susto, esse dinheiro está lá como se fosse uma poupança e quando acontece um problema de manutenção, eu vou lá, pego o dinheiro que está reservado e faço a manutenção que eu precisar. Tá certo? Então, a forma Alberto, de resolver a questão de manutenção é assim, você lista, tá? E isso na nossa ferramenta, numa planilha chamada de planilha de gastos, tá? Você vai anotar nessa planilha tudo aquilo que você gasta mensalmente, né? Não, de novo, não a parte de salários e não a parte de matéria-prima, né? Mas esses gastos correspondentes a despesas e custos indiretos, você vai montar uma planilha daquilo que recorrentemente todo mês você gasta, tá? De tal forma que o total desses valores seja rateado por hora de produção, tá? E aí uma parte do gasto do produto é para pagar as despesas e os custos indiretos rateados por hora. Alberto, respondi tua pergunta? Por favor, dá um alô para a gente se a pergunta for respondida. Osnildo Grossi, como calcular o valor da hora máquina? Antes disso, Fernando da Mata está dizendo que o sinal caiu. Então, Fernando da Mata de Natal. Fernando, dá um alô para a gente se voltou aí, tá? Se você está nos assistindo, por favor. Ivan Sérgio Monteiro. Fernando, seria correto então classificar a manutenção preventiva como custo indireto e corretivo como despesa? Resposta não. Tá? A separação, Ivan, entre despesa e custo é que
Despesa é um gasto que não é indispensável para a produção, tá? A manutenção preventiva e a manutenção corretiva são ambas indispensáveis para a produção. Se você não fizer a manutenção da máquina, ela quebra. Se a máquina quebrar, você não produz. A diferença é que quanto mais você investir em manutenção preventiva, menores vão ser os seus gastos. Tá? Pode ter certeza. Quando o rolamento começa a fazer barulho, é mais barato trocar o rolamento daquela hora do que deixar ele estourar. Tá? Quando ele estourar, ele vai causar um estrago muito maior, pode te custar atraso na entrega de um projeto, pode estragar um eixo, né? Então, manutenção preventiva e manutenção corretiva, ambas são custos indiretos. Nenhuma delas é despesa. Despesa é aquilo que não é indispensável para fazer um produto. Manutenção é indispensável para fazer produto. Sem manutenção não tem máquina, sem máquina não tem produção. Ok, Ivan? Alberto, você perguntou sobre manutenção. Está respondido? Está respondido. Ok? Osnildo, como calcular o valor da hora máquina? Então, Osnildo, o que a gente faz, né? Eu não sei se você pegou a explicação que nós fizemos sobre capacidade de produção. Então eu vou repetir. Pega o conjunto de pessoas que trabalham na produção, certo? Eu fiz uma continha de padeiro aqui, uma continha simples, e cheguei num número, tá? E cada empresa tem que fazer o seu, né? Uma pessoa produz, né? Se ela estiver efetivamente produzindo, ela produz 192 horas de trabalho por mês, ok? Essas 192 horas de trabalho por mês, quando você multiplica pela quantidade de pessoas que estão na área de produção, isso te dá a capacidade de produção da empresa. Então, Osnildo, vamos fazer essa conta aqui. Nas minhas contas aqui, uma pessoa da produção é igual a 192 horas, certo? Se eu tiver uma empresa cuja área de produção tem 10 pessoas, eu vou ter 1.920 horas, certo? Aí, o que é que vai compor a sua hora máquina, né? Você tem aqui algumas coisas, né? Ou basicamente duas parcelas. Você tem despesa mais custo indireto. Quando você pega o total das despesas mais custos indiretos e divide por isso aqui te dá cada hora quanto representa em termos de gasto, né? Cada hora, quanto representa em termos de gasto, a soma de despesa e custo indireto, né? Então, vamos fazer um exemplo aqui. Para facilitar as contas, né? Digamos que despesas mais custos indiretos na sua empresa dessem R$ 3.840. Ou seja, você soma contador, gastos com marketing, manutenção, energia elétrica, água, supermercado, né? Todas essas despesas que não são, todos esses gastos que não são compra de matéria-prima e não são pagamento de salário. Você soma isso tudo e deu R$ 3.840 por mês. Tá? Isso aqui, pessoal, é só um exemplo para facilitar as contas. Quando eu pego R$ 3.840 por mês e divido por 1.920 horas, isso aqui significa o quê? Que para pagar os gastos com despesas e custos indiretos, cada hora minha corresponde a R$ 2. Perfeito? Então, a empresa gasta por hora trabalhada R$ 2. Aí você tem, ainda para compor o custo da hora, o que? Você tem a mão de obra, certo?
digamos, de novo, para facilitar as contas, que a folha de pagamento dessa empresa correspondesse a um total, e de novo, vou usar esse número aqui só para facilitar as contas. Você virou para o contador da empresa e disse assim, olha, quanto a minha folha de pagamento corresponde a quanto por mês? Ele diz R$ 38.400, certo? Muito bem. Esses R$ 38.400 tem um pedaço que é pessoal da produção e tem um pedaço que é pessoal da administração. O pessoal da administração você já está levando em conta lá nas despesas, tá? O pessoal da produção você vai levar em conta por projeto. Esse é o método que a gente está propondo. Então, quando você for fazer o gasto necessário para produzir um produto, você vai levar em conta aquele rateio de despesas e custos indiretos e mais o gasto com a mão de obra de produção, que aí é função de cada empregado. Com isso eu quero dizer o quê? Você não vai, por exemplo, colocar um marceneiro que tem um salário mais alto para fazer uma tarefa que pode ser feita por uma mão de obra, por exemplo, um ajudante, que tem um salário mais baixo, certo? A composição desses dois valores é que vão te dar a tua taxa-hora. Você pode trabalhar também com uma taxa-hora média, né? Se você pegar mão de obra mais o rateio de despesas e custos indiretos, você pode chegar nesse valor, né? Mas o apropriado é você pode ter esse valor como valor médio, né? Mas você precisa destinar a mão de obra correta para cada projeto, para que você tenha o menor gasto possível para um determinado projeto que você está executando. Ou projeto ou produto de produção seriada. Osnildo, respondi a tua pergunta? Bem, o Marcos Franco, como profissional de marketing, prefiro classificá-lo como investimento e não como despesa. Marcos, esteja à vontade. Tá? Mas vamos lá. Do ponto de vista da teoria clássica, né, de tratamento de gastos em relação à classificação, né, se a gente tem essas duas categorias, despesa e custo, então marketing é despesa. O Alexandre Souza, onde entra o aluguel? Perfeito. Osnildo, estou ouvindo aqui, ok, muito obrigado. Onde entra o aluguel? Vamos lá, pessoal. Vamos falar do aluguel e como é que a gente faz o rateio. Aqui está aquela minha tabelinha de gastos que eu tenho todo mês, tá certo? Os gastos que não são gastos de mão de obra e que não são gastos com compra de matéria-prima, perfeito? Energia elétrica, papapá, tem um cara que é o aluguel. O aluguel, ele vai resultar numa parcela de despesa e numa parcela de custo indireto. De que forma? Você tem uma empresa, essa empresa tem, por exemplo, uma área de 300 metros quadrados, tá? Digamos que 30 metros quadrados, aliás, vou usar um outro número, 45 metros quadrados são usados pelo pessoal da administração e 255 metros quadrados são usados pelo pessoal da produção, tá? Ou seja, 15% da área é usado pelo pessoal da administração, 85% da área é usado
pelo pessoal da produção, certo? E digamos que você tenha você paga um aluguel de R$3.000, tá? Você paga um aluguel de R$3.000, 15% da área é administração, 85% da área é produção. Nesse caso, os seus R$3.000 vão ficar assim. Despesa, R$450. Custo indireto, R$2.550. Tá? Esses dois aqui vão ser rateados, né, pelas horas de produção para compor os gastos de produção. Perfeito? Alexandre, respondi a tua pergunta? Alexandre, por gentileza, dá uma luz se eu respondi sobre o aluguel, tá? O Rodolfo Zukauskas, tá? Para quem produz peças em série, 10 peças por mês, por exemplo, tem algo a acrescentar ou tirar preço final? Desculpe, Rodolfo, eu não entendi sua pergunta. Você quer dizer que se eu produzo... Tá, Alexandre, obrigado pelo feedback. Rodolfo, o que você quer dizer com a sua pergunta é se eu tenho que reduzir ou acrescentar alguma coisa no preço final? Vamos lá. Não, você tem que fazer o cálculo dos gastos de produção da mesma forma que você faria com uma peça, por exemplo, de um projeto único. Agora, qual é a diferença? Quando você vai fazer um projeto único, um projeto que você está fazendo pela primeira vez, tá? Digamos o seguinte, você trabalha com marcenaria também de madeira maciça, e aí uma pessoa chega lá e pede uma mesa toda cheia de curva e tal. Aí você vai fazer aquela peça pela primeira vez e vai ser a única. Você vai gastar um baita tempo no orçamento, porque você vai gastar um baita tempo imaginando como você vai produzir aquela mesa, certo? Um troço cheio de curva, né? Você vai gastar um tempão pensando. Na hora de fazer, como você está fazendo aquela mesa e muitas coisas que você está fazendo pela primeira vez, você vai gastar um tempo desenvolvendo o processo. Então, quando você faz um roteiro de processo e você coloca os tempos lá, você vai chegar à conclusão que você vai gastar um tempo enorme. Isso acaba se refletindo no gasto de produção necessário para a execução da mesa. Agora, digamos que você vai fazer um produto seriado, você vai fazer 10 unidades, né? Você, por exemplo, vou fazer uma cadeira, vou fazer 10 cadeiras, né? Aí eu vou cortar as pernas da cadeira, né? Você chega numa máquina, por exemplo, uma esquadrejadeira, e você vai galgar uma peça de madeira, cortar uma peça de madeira com determinada largura, né? Então você passou no desempenho, no desengrosso, né? Acertou lá, fez uma peça com determinada seção, aí você chega na serra circular, né? E vai galgar a peça, você põe a peça lá, você corta as 10 peças, você ajusta a guia paralela e corta 5 peças de cada tirada. Então, com 2 passagens, você tem 10 peças prontas. Se isso fosse uma peça única, o tempo de ajuste da serra circular, o gasto de tempo, foi computado para fazer uma peça. Então, se você gastou 2 minutos ajustando a guia paralela para fazer o corte, esses 2 minutos, o gasto que a empresa custa, né, nesses 2 minutos, seriam todinhos para uma peça. Se você tem 10 peças, você vai pegar esse tempo de setup, esse tempo de ajuste e ratear por 10 peças. Então, esta é a vantagem em termos de preço da produção seriada. Você consegue reduzir os gastos necessários para você produzir uma peça quando você tem uma produção seriada. Você aprende métodos melhores, você rateia tempos de setup por um número maior de peças, isso acaba se refletindo num gasto de produção menor e, consequentemente, ou numa redução de preço,
né? O que te dá mais competitividade no mercado, ou então, se você tem um produto que só você tem, e esse produto tem demanda e o mercado compra, isso faz com que você aumente a sua margem, né? Você está ditando o preço para o mercado está comprando. Se você produz mais peças, você reduz teu tempo de produção. Quando você reduz o tempo de produção, você reduz teu custo, consequentemente tua margem aumenta, né? E esse é o nome do jogo, né? O lucro de uma operação, de uma produção, é a diferença entre o preço que eu recebo e quanto eu gasto para produzir. Se você produz várias unidades, o custo de produção cai, né? O gasto de produção cai, aumenta a tua margem. Ou então permite a você reduzir preço para competir, né? Não sei se foi essa a pergunta, Rodolfo. Se não foi, por gentileza. Ah, Rodolfo, me dá um alô se eu respondi ou não. Tá. MTI Treinamentos, Canoas. Olá, boa noite. Fernando, como calcula o valor de alocação de uma máquina, levando em conta a manutenção e a depreciação do mesmo? Caso venha alocar uma máquina para um amigo, qual seria a forma de formar o valor da alocação? Tá. Então vamos lá. MTI Treinamentos. Então, MTI, você pode tratar a questão de máquina e depreciação de duas formas, tá? Você pode usar a abordagem clássica, né, a que é usada em contabilidade, que diz o seguinte: uma máquina dura 5 anos, tá? Só uma coisa, para simplificar, eu não vou ficar fazendo cálculo aqui de juros simples, juro composto, nada disso, tá? Só para facilitar as contas, né? Digamos que você comprou uma máquina por R$20.000. Essa máquina de R$20.000, ela vai se depreciar em 5 anos. Significa que, por ano, essa máquina vai perder o valor de R$4.000. Né? Ou ela vai se gastar em R$4.000, tá? Isso aqui quer dizer que você precisa incluir nos seus gastos de produção o valor de R$4.000 por ano para repor a máquina. Então, você, por exemplo, alugou a máquina por um preço, aliás, vamos falar primeiro aqui, isso aqui é R$4.000 por ano, né? Se são 12 meses, você vai dividir 4.000 por 12 meses. Essa máquina gera um gasto, né, para eu fazer a reposição dela, de R$ 333,33 por mês. Se a gente pensar em dias corridos, para facilitar as contas, né, então eu vou dividir por 30, então aqui 11 e 11 por dia, perfeito? R$ 11,11. Então, se alguém vai alugar esta máquina de você, você vai ter que cobrar, né, essa máquina aqui, você vai ter que cobrar R$ 11,11 por dia só para cuidar da reposição da máquina, perfeito? Se você tiver gasto de manutenção, e você vai ter que somar os teus gastos de manutenção aqui, tá? Isso aqui é ainda gasto, você não botou lucro aqui em cima, né? Então, digamos que você cobrasse R$35 por dia, desses R$35 por dia, né, supondo que aí já estão descontados os impostos, você teria que descontar 11,11 de reposição da máquina, ou seja, você recebeu os 35, você separa R$11,11 para comprar uma máquina depois de 5 anos. E você separa mais. Digamos que essa sua máquina custe R$60 por mês de manutenção. Então, se ela custa R$60 por mês de manutenção, você teria que
somar mais R$2 por dia para dar conta da manutenção. Então você separaria também o dinheiro da manutenção. A diferença disso para os 35 seria o teu lucro. Essa é uma forma de tratar de acordo com a abordagem clássica de contabilidade. Agora, você pode pensar numa outra forma. Que outra forma seria essa? Tá? Você pode pensar em: minha máquina vai durar para sempre e eu vou mantê-la só com a manutenção. Tá? Ou seja, você não vai, digamos que, não, eu vou ficar fazendo manutenção nessa máquina aqui e alugando. Não vou fazer reposição. Tá? Quando você faz isso, à medida que a máquina vai ficando mais velha, os custos de manutenção dela vão crescendo. Tá certo? Então, esse valor aqui, ó, vai ser impactado, mas é uma outra forma de tratar. Eu vou fazendo manutenção, troco isso, troco aquilo. Desta forma, né, se você não fizer a reposição da máquina, né, não trocar a máquina, qualquer que seja o motivo, você decidiu fazer assim, você vai ter não esse custo de manutenção de R$2, porque uma máquina velha dá mais manutenção, né, então esse custo sobe, mas aí você teria, ao longo do tempo, você está compondo essa série histórica dos gastos de manutenção, da mesma forma que a gente tinha falado antes, né? Você vai anotando os valores mês a mês e depois vendo ao longo de um período qual é o valor médio por mês que você tem, e aí esse valor médio por mês, quando você divide pelo dia, te dá o teu gasto médio por dia. Então isso é o gasto para manter a máquina funcionando, o gasto de manutenção. Então esse valor que você deveria computar para formar o preço pelo qual você vai fazer a locação do equipamento. Por favor, MTI, me diz aí se respondi a tua pergunta, tá? Rodolfo, obrigado. Vamos lá, pessoal. Mais perguntas. Estou olhando aqui para a câmera 1, ela está dizendo para mim que não tem mais pergunta. Tá. Olha só, pessoal, são 21 aí, 50 aí. Vamos aguardar mais um pouco, né, para ver se surge mais alguma pergunta. MTI, muito obrigado pelo feedback. Está dizendo aqui que eu respondi, tá? Bem, pessoal, vamos lá. Nós vamos ter uma outra live daqui a uma semana, né? Na próxima quarta-feira, no mesmo horário, certo? O tema vai ser, segunda-feira, dia 20, tá? Nós temos uma outra live, né? Nesse mesmo horário, às 20h30, perdão. Segunda-feira, dia 20 de maio, às 20h30 da noite, nós temos outra live sobre os capítulos 1 e 2. O motivo de nós repetirmos as lives é porque eventualmente aparecem outras dúvidas, né? Então, vocês vieram até aqui, coletaram um conjunto de dúvidas, elas foram respondidas, né? Mas pode ser que alguma coisa nova surja. Então, não só como função disso, mas também para as pessoas que neste período adquirirem o curso, a gente vai estar à disposição para responder também. Então, nós vamos ter 3 lives sobre os capítulos 1 e 2 e depois 3 lives sobre o capítulo 3, sobre o uso da ferramenta, né? Que vai ser bem feito se esse capítulo 2 tiver sido bem entendido, tá? Importantíssimo isso, né? Então, se surgir mais alguma dúvida, segunda-feira às 8h30 da noite nós estamos aqui de novo, quarta-feira às 8h30 da noite nós estamos aqui de novo para responder, perfeito? Se ninguém mais tiver nenhuma pergunta, a gente encerra a live. Se tiver pergunta, nós ficamos aqui até acabar com todas elas. Ok? Sim? Qualquer problema de download e tal, acessar o suporte. Ah, sim. E a Evelyn está me lembrando aqui,
se vocês tiverem qualquer problema com download, tá? Acesso, o que for, mandar mensagem para suportecursosepreços@gmail.com, tá? Que o pessoal que nos assessora vai atender vocês, né? E qualquer problema que vocês tiverem, que não estiverem conseguindo resolver diretamente, tá? O meu celular, o WhatsApp 12981480883, se não conseguir resolver através do suporte, pode me acionar diretamente, tá? Tá aí o telefone 12981480883, tá? Então anotem aí, qualquer coisa, estou à disposição. Perfeito? Nenhuma pergunta mais? Não? Pessoal, se não tiver nenhuma pergunta mais, a gente encerra a live. Se tiverem, por favor, estamos à disposição aqui. Nenhuma pergunta? Não? Boa noite. Então, pessoal, muito obrigado por estarem aqui conosco, né? Muito obrigado. Muito obrigado de novo por terem adquirido o nosso curso, né? E, de novo, a proposta é ajudá-los a implementar um método para acabar com esse voodoo, certo? Essa ciência, esotérica de calcular preço, né? De formar preço aí com as fórmulas mais estapafúrdias possível. Ok? Então, muito obrigado, boa noite e vamos que vamos.